Pedimos a todos que tomem seus assentos. Neste momento, o secretário especial da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, fará uso da palavra. Senhor presidente, senhores ministros, senhores servidores públicos, parlamentares, amigos, colegas, todos que aqui se encontram, uma boa tarde. Primeiramente, presidente, eu agradeço ao senhor pela oportunidade, ao nosso ministro Paulo Guedes, e parabenizo de coração por essa coragem de colocarmos hoje, de anunciarmos um programa, o programa Descomplica Trabalhista, um programa de eliminação da burocracia para a geração de oportunidades. O Brasil precisa gerar oportunidades, precisa gerar emprego, precisa gerar trabalho. Inauguramos um novo conceito, presidente, na área de regulamentação, uma verdadeira mudança de cultura para o constante combate à burocracia. Estamos revisitando todo o acervo normativo, senhor presidente, todo o acervo trabalhista, para facilitar a vida do empreendedor brasileiro e gerar mais oportunidades, sempre com respeito aos direitos dos trabalhadores, com ampla transparência e com participação de toda a sociedade. Seguimos o nosso objetivo, presidente, de retirar o Estado do cangote do empreendedor brasileiro. Senhor presidente, senhores ministros, magistrados, importante dizer que a questão trabalhista na pandemia, que nós passamos por ela da melhor maneira possível, preservando empregos, preservando renda dos trabalhadores formais e dos trabalhadores informais, e preservando empresas. O benefício emergencial do bem e o auxílio emergencial, senhor presidente, são os maiores programas da história do Brasil e são programas mais bem-sucedidos no mundo no combate à pandemia, e isso não sou eu que estou dizendo, são organismos internacionais. Especificamente sobre o bem, presidente, que é o benefício do emprego, nós já preservamos cerca de 10 milhões de empregos no Brasil, com mais de 18 milhões de acordos celebrados. O programa é 100 vezes maior em termos de investimento e 200 vezes maior em termos de empregos preservados do que o último programa que o Brasil fez de emprego na crise de 2014. Isso é o governo provendo o sustento de seu povo. Parabéns, senhor presidente. Isso tem nos proporcionado uma manutenção dos sinais vitais da economia, como diz nosso ministro Paulo Guedes. E agora está propiciando uma retomada em V, especialmente no que toca ao mercado de trabalho. Inauguramos assim, presidente, as medidas pós-pandemia,
já podemos dizer que estamos vivendo uma retomada. E isso já se verifica nos dados do mercado de trabalho. Tivemos o melhor mês dos últimos 10 anos, o melhor mês de agosto dos últimos 10 anos em relação ao CAGED. Criamos 249 mil vagas de emprego. Eu vou repetir, o melhor mês de agosto dos últimos 10 anos, e isso dentro de uma pandemia, presidente, graças às medidas que o senhor nos proporcionou. Hoje, senhor presidente, estamos revogando 48 portarias. O ministro Paulo Guedes assina logo mais a revogação de 48 portarias inúteis, mas que atrapalham a nossa vida, atrapalham a nossa gestão e a vida de quem quer empreender no Brasil. Também estamos publicando uma nova norma de saúde e segurança do trabalho, que trata do ambiente de trabalho rural, que trata do nosso agro, presidente. O nosso agro, o agro da nossa querida ministra Tereza, a nossa mola propulsora da economia. Presidente, essa nova norma, aprovada por consenso entre empregados, empregadores e governo, eu repito, por consenso, protege mais o trabalhador, muda o ambiente de trabalho, simplifica um complexo ambiente laboral e traz segurança jurídica às relações, especialmente às relações do agronegócio, tão fundamentais para nós e tão fundamentais para a nossa economia. Só com essa medida, senhor presidente, nós vamos economizar, nós não, né? O setor do agro, 4 bilhões por ano em reduções de burocracia, em melhoria em relação ao trabalho que é feito hoje. Menos multas, menos burocracia, menos obrigações, mais trabalho e mais emprego. Vou dar alguns exemplos, presidente, de coisas absurdas que nós vivíamos sob os auspícios dessa NR antiga, que hoje o senhor tem a coragem de revogar. Há 20 anos, presidente, que ninguém fazia isso. Faz sentido, por exemplo, um pequeno empresário rural ter que cumprir os mesmos requisitos de uma grande propriedade ou de uma empresa urbana? Não faz nenhum sentido. Faz sentido, por exemplo, senhor presidente, um pequeno produtor de leite ou de queijo, que tem lá suas 10 vaquinhas leiteiras, ter que elaborar um plano de prevenção de riscos ambientais todos os anos? Será que faz sentido isso? Será que ele tem condições de fazer isso? Ou será que isso só inviabiliza o comércio, isso inviabiliza a vida dele e lhe dá a possibilidade de receber uma multa ainda, presidente, não raras vezes? Será que faz sentido obrigar um proprietário a oferecer instalações permanentes de refeitórios ou de alojamentos em atividades itinerantes, que muitas vezes são desenvolvidas sobre um cavalo? Isso era exigido, senhor presidente. E nós revisamos isso por unanimidade, por consenso, e trouxemos mais segurança também ao empregado. Estamos entregando, portanto, presidente, normas mais racionais, sem complicações, com menos custo para o setor produtivo e mais segurança para o trabalho e para o trabalhador. Tudo isso por meio de uma comissão tripartite, que tem um trabalho técnico. Tudo isso, senhor presidente, com base em tudo isso, nós já entregamos 11 normas desse sentido. Já revisamos 11. E a economia para o setor produtivo chega próximo a 20 bilhões por ano, só da revisão dessas normas administrativas que há muitos anos nenhum presidente tinha coragem de fazer, e o senhor fez, presidente. Meus parabéns, com toda a sinceridade. E por fim, senhor presidente, senhores ministros, mas não menos importante, nós estamos simplificando, em conjunto com a Receita Federal, e aqui um grande abraço ao meu amigo Toches, que inaugurou uma fase fundamental e muito profícua da Receita Federal do Brasil. Nós estamos mudando e simplificando a prestação e o cumprimento de obrigações trabalhistas. Desde o primeiro dia que eu conheci o ministro Paulo Guedes, ele me pede isso. Todos os dias o ministro Paulo Guedes nos pediu e nós conseguimos, ministro. Parabéns ao senhor. Nós estamos entregando um novo e-social. Com isso, nós teremos o fim de muitas obrigações sem fundamentação alguma, muitas prestações e prestações de informações duplicadas. Ficarão apenas aquelas informações que ainda são essenciais. O empresário brasileiro vai ter muito mais simplicidade. Teremos o fim de obrigações sem nenhuma fundamentação legal. Pequenos empresários passarão a resolver seus problemas
pessoalmente, resolverão suas obrigações ele mesmo, sem nenhum tipo de necessidade de outro custo que inviabilizaria o seu negócio. Isso resulta na redução significativa de seus custos e na melhoria do mercado e melhoria do ambiente de negócios. Eu lembro, senhor presidente, que nós não estamos acabando com esses sistemas, porque esses sistemas são fundamentais para que nós possamos reconhecer aquelas pessoas que são destinatários de benefícios sociais. Sem esses sistemas, por exemplo, nosso amigo Pedro não conseguiria ter feito o que fez com o auxílio emergencial, esse show de entrega de benefícios a mais de 67 milhões de brasileiros que mantiveram sua renda e sua vida e sua subsistência graças ao auxílio emergencial. Mas, presidente, nós temos um compromisso. Manteremos, sim, os sistemas mais simplificados, sem burocracia, sem que eles atrapalhem a vida do brasileiro. Esse é o nosso compromisso. Senhor presidente, a gente segue firme nos nossos propósitos e firmes nas suas determinações. E assim, certamente, continuaremos levando o Brasil para uma mudança que nós nunca vimos nesse país, presidente. A sua coragem e a coragem dos seus ministros está mudando o Brasil, está mudando as nossas vidas. Eu sou muito grato de fazer parte dessa equipe, de ter essa oportunidade. Agradeço ao senhor e ao ministro Paulo Guedes, não só pela oportunidade de trabalho, mas pela oportunidade de mudar o Brasil que minhas filhas vão viver. Muito obrigado. Ouviremos a seguir as palavras do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Presidente, novamente, agradecer ao senhor a confiança. Tem sido decisiva para manter o espírito da equipe, motivada desde o primeiro dia. Atacamos os primeiros grandes objetivos, o desequilíbrio das 3 grandes despesas públicas iniciais, a Previdência primeiro, a fábrica de privilégios, quebramos toda essa trajetória futura de privilégios e, logo depois, desalavancamos bancos públicos, reduzimos a dívida PIB. No primeiro ano, quando todos achavam que só estabilizaríamos a relação dívida-PIB no 4º ano de governo, no primeiro ano nós botamos a relação dívida-PIB para baixo. A terceira grande fonte de despesas, que eram justamente o crescimento de 50% acima da inflação nos últimos 17 anos do salário do funcionalismo, o senhor teve a coragem de vetar a possibilidade de que o dinheiro que foi dado para estados e municípios sob forma de ajuda no combate à saúde, que isso pudesse ser objeto de uso político e virar aumento de salários do funcionalismo. Então, quando o senhor teve essa coragem de nós atacarmos as 3 principais fontes de despesas, os juros vieram para 2%. E o Brasil inaugurou uma nova fase que nós estamos tentando agora complementar. Então, nós já estávamos no caminho das reformas, a economia brasileira começando a decolar, como fomos atingidos pelo coronavírus. O coronavírus nos atingiu, imediatamente nós, também com a sua determinação, de que nenhum brasileiro podia ficar para trás, nós íamos salvar vidas e preservar empregos, imediatamente trocamos para uma agenda de reformas, mudamos para medidas emergenciais. E, entre as várias medidas de crédito, diferimento de impostos, antecipação de benefícios, rolagem automática de juros para estados e municípios, programa federal de ajuda, que foi o auxílio emergencial, e também um programa descentralizado de ajuda, que foi o repasse para estados e municípios, sem a possibilidade de que isso fosse convertido em aumento de salários, porque os gastos de saúde são transitórios. Eles sobem esse ano, mas o ano seguinte eles recuam porque o vírus foi combatido e a doença se dissipou. Se isso virasse aumento de salário, seriam gastos permanentes, juros altos, furando o teto, gerando insegurança na economia, e todo o nosso trabalho podia ir por água abaixo.
Então, de novo, nós estamos voltando para as reformas estruturais, mas deixamos um legado. O senhor deixou nesse combate à pandemia, o senhor deixou 2 legados extraordinários. Primeiro, a preservação de 10 milhões de empregos, que é praticamente 1/3 da força de trabalho formal brasileira. Então, a nossa taxa de desemprego podia ter saltado para 33%. No mesmo período em que a economia mais dinâmica do mundo, com o mercado de trabalho mais flexível do mundo, que tinha mais capacidade de manutenção de emprego, que é o mercado norte-americano, eles perderam 31 milhões de empregos e nós perdemos 900 mil empregos em abril, 300 mil em maio, 100 mil em junho, 20 mil em julho e já criamos 125 mil em agosto e agora, de novo, mais 250 mil. Então, nós perdemos menos de 1 milhão de empregos, quando o mercado mais flexível do mundo perdeu 33 milhões de empregos. E, ao mesmo tempo, nós protegemos outros 38 milhões de brasileiros, que eram justamente os invisíveis, com a determinação do presidente que ninguém podia ficar para trás. Então, lançamos os programas de preservação de empregos e de assistência aos invisíveis. Essa equipe toda trabalhou extraordinariamente bem sobre essa ação determinada do presidente. O Pedro digitalizou 67 milhões de brasileiros. Essas informações que vinham do E-Social e que nos abasteceram para nós termos um bom mapa de combate ao coronavírus, um mapa efetivo, nós conseguimos implementar. Só que essas informações, nós pedimos 2.000 informações às empresas e você reduziu isso para 400, 300, uma coisa assim. Então, fizemos uma brutal simplificação e isso está sendo anunciado agora. Agora, além disso, estamos trabalhando transversalmente com todos os ministérios. Estivemos aqui outro dia anunciando justamente o voo simples, a simplificação dos voos lá com o ministro Tarcísio. Hoje estamos anunciando o Plante Simples, quer dizer, ajudando aqui a nossa ministra Tereza Cristina justamente a simplificar o trabalho. E simplificando também o E-Social, que é de onde vem toda essa base de informações e que nós queríamos tirar, como sempre disse o presidente, o Estado ou o governo do cangote das pessoas. Então, esses exemplos que foram dados aqui de simplificação, presidente, foram 11 ou 12 simplificações na agricultura, 7 na indústria, na infraestrutura. Ele vai, daqui a 1 ou 2 semanas, anunciar 2.000 simplificações, algo que nunca foi visto no país. 2.000 simplificações dentro do seu espírito de tirar o Estado do cangote da população. Quer dizer, deixar alguém que tem 6 vaquinhas e está tirando leite, precisava de contador, precisava de preencher um formulário com 2.000 perguntas. Quer dizer, isso é um absurdo. E se não fizesse isso, ainda recebia multa. Então, esse espírito que o senhor passou para a equipe desde o início do governo, que é que nós temos que ajudar a produção, nós temos que transformar a economia, nós queremos uma base produtiva forte. O senhor sempre disse isso desde o início, isso passou, esse espírito tocou fogo na equipe, e a equipe toda agora persegue, de manhã, de tarde e de noite, a simplificação dos processos produtivos brasileiros. Então, eu terminaria agradecendo o apoio que o senhor sempre deu à equipe, dizendo que agora nós estamos voltando ao trilho, as reformas, a agenda de reformas. O senhor mandou agora a reforma administrativa para a Câmara. Nós estamos aí nesse período, não vai ser perdido esse período daqui até a eleição também. Há uma agenda que está prosperando lá no Congresso, que o senhor sempre apoiou. Ontem quase foi aprovado o Banco Central Independente. Isso é uma coisa de 40 anos, é uma meta brasileira de 40 anos. A preservação do poder de compra da moeda brasileira, a preservação dos salários, o valor aquisitivo dos salários, o valor aquisitivo das aposentadorias. Nós precisamos ter certeza que nós temos uma moeda forte. Isso estava quase sendo aprovado ontem à noite, foi remarcado para daqui a 10 dias, mas é algo também que nós estamos há muito tempo procurando e que o Congresso brasileiro, que é reformista, está pronto para avançar com essas reformas. A outra reforma importante, a lei de falências. As empresas brasileiras, nós conseguimos salvar milhares de empresas com nossos programas. Agora, algumas foram ao chão, caíram, mas elas podem se levantar. Os senhores veem em outros países,
o presidente dos Estados Unidos várias vezes enfrentou a falência. É uma situação de combate, não é porque você foi derrotado uma vez que você não vai se reerguer. Então, as empresas brasileiras têm que ter o direito de tentar, o empresário brasileiro ele tem que ter o direito de tentar, ele assume riscos, ele aluga os espaços, ele paga a luz, paga salário, paga tudo e, de repente, paga os impostos e, de repente, ele caiu. Isso não é um crime. Cair não é um crime. Está gerando emprego, está criando riqueza. Ele tem que se levantar, e a lei de falência é para que ele possa se levantar rapidamente, para erradicar esse desemprego em massa que nós brasileiros estamos enfrentando agora. Então, isso já está lá no Congresso também, está no Senado. Lei de falência, Banco Central Independente, gás natural. Nós estamos melhorando o horizonte de investimentos. Tem toda uma estrutura, tem o gás natural, água e esgoto, já tiveram sucesso os primeiros leilões, primeiro leilão lá em Alagoas, na capital, Maceió, 2 bilhões foram pagos pelo direito de fornecer água e esgoto para a população da cidade. E mais 2 bilhões serão investidos. Isso numa cidade com a população relativamente baixa em relação às grandes capitais do Brasil. O horizonte de investimentos em saneamento pode chegar, dizia hoje o ministro Marinho, 700 bilhões, 800 bilhões, só em saneamento. Agora, vem aí também setor elétrico, cabotagem, petróleo, gás natural. Então, o Brasil, com esse Banco Central Independente, que garante juros baixos pela força da moeda, quer dizer, a moeda brasileira, não vai haver inflação mais, porque temos um Banco Central que vai lutar contra a inflação. Um horizonte de investimentos que nós estamos abrindo agora, justamente desregulamentando todas essas áreas, petróleo, gás natural, saneamento, água, setor elétrico. Então, quando nós começamos esse movimento agora de volta às agências, de volta às reformas, à agenda de reformas, o horizonte para o ano que vem é muito bom. A economia está voltando em V, vai crescer o ano que vem, os juros seguem baixos, tem um boom no setor de construção civil, a digitalização segue no setor público, inclusive. Nós, por exemplo, fizemos os cálculos de 300 bilhões na reforma administrativa com uma taxa de reposição de para cada 100 que se aposentassem, nós íamos contratar 70. Nós estamos contratando 26, exatamente pela digitalização. Então, a economia deve ser maior ainda. Então, nós estamos com tudo preparado para o Brasil fazer uma retomada do crescimento. Os acordos externos seguem. O presidente hoje cantou o hino umas 2 vezes, né? Hoje, agora aqui é a terceira. Ontem cantamos o hino de novo lá, junto com fechando os acordos internacionais. Quer dizer, já fizemos Mercosul, União Europeia, agora próximos com os americanos, já fizemos a área de livre comércio europeu, estamos conversando com o Canadá, com o Japão. Então, nós estamos fazendo nosso dever de casa, fazendo o máximo possível. Eu agradeço a confiança de sempre do presidente, a inspiração do presidente e a equipe, e é isso. Essa solenidade aqui é a simplificação, a desburocratização dentro do espírito que o senhor colocou na equipe, presidente. Obrigado e vamos em frente. Senhoras e senhores, convidamos o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, e o secretário especial da Receita Federal do Brasil, José Barroso Tostes Neto, a assinar. Portaria que dispõe sobre o cronograma de implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais. Portaria que aprova a versão S1.0SC, o RZ do layout do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais.
Agora convidamos o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, a assinar a portaria que aprova a nova redação da norma regulamentadora número 31, Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. A seguir, convidamos o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, a assinar a portaria que estabelece a revogação de atos infralegais que perderam aplicabilidade normativa. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Contratar agora um trabalhador doméstico ficou mais simples e desburocratizado. O aplicativo vai possibilitar que o empregador gerencie a folha de pagamento direto de um smartphone ou um dispositivo móvel. Será possível também ajustar o salário dos empregados, gerar guias de recolhimento ou a declaração anual de rendimento. Nela, o empregador consegue, por exemplo, fazer todos os cálculos da folha de pagamento do mês, incluindo horas extras, desconto, fechar essa folha, gerar as guias de pagamento dos tributos, gerar também os recibos para o próprio trabalhador. O E-Social Doméstico foi criado em 2015 para unificar o recolhimento dos encargos trabalhistas e, segundo a Receita Federal, o site hoje facilita a vida de mais de 1,5 milhão de empregadores. E o novo aplicativo agora é mais um passo na evolução digital do governo federal. O Instituto Doméstica Legal já atuou em mais de 70 mil intermediações entre patrões e empregados nos 16 anos de existência. Para o presidente da Casa, Mário Avelino, o novo instrumento vai facilitar as relações trabalhistas. Um aplicativo que vai ajudar, sim, a vida dos empregadores no dia a dia. Bom, o governo federal vem promovendo melhorias no E-Social que trazem impactos positivos tanto para o cidadão comum, para os profissionais que atuam no ramo contábil. A contadora Alessandra Amorim, por exemplo, nos enviou um vídeo explicando como a desburocratização facilita o trabalho dela. Veja só que interessante. Quais os benefícios? Um dos que eu vejo dos principais benefícios é a quantidade de tabelas. Hoje entregamos 1.200 tabelas. Vai haver uma redução dessas tabelas. Outro benefício é o prazo. Tínhamos um prazo de 24 horas para prestar algumas informações. Esse prazo vai ser prorrogado para 30 dias. Outro benefício que tínhamos que entregar várias declarações e vamos unificar tudo em uma única declaração para o E-Social. Outra coisa também, a questão de unificação das informações que gera uma transparência da informação. E essa unificação com a Receita Federal, com a Previdência Social e com a Caixa Econômica, o FGTS. Isso facilita muito a vida do empresário, do contador e do colaborador. Bom, e nós vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, conversar com a repórter Daniele Popov, que tem ao seu lado o secretário do Trabalho, Bruno Dalcomo. É com você, Dani. É isso, Roberto. Como a gente falou anteriormente, serão revogadas cerca de 50 portarias que estavam obsoletas, e que com a reforma trabalhista não eram mais atuais, não eram mais usadas. E aí também vão ser anunciadas alterações que serão feitas ao E-Social e também na norma regulamentadora de saúde e segurança voltada ao agronegócio. E como você disse, está aqui ao meu lado o secretário do Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como vai? Boa tarde a todos. Bem, secretário, a gente falou aqui sobre essas alterações e também a revogação dessas portarias, então eu vou começar perguntando sobre essas portarias que foram revogadas, são 48, que serão anunciadas aqui. Do que elas tratavam? Elas não eram mais aplicáveis?
O programa lançado hoje, o Descomplica Trabalho, ele é parte do programa de simplificação e desburocratização implementado pelo governo de uma maneira como um todo, mas muito capitaneado pelo Ministério da Economia. Nós já temos feito, simplificações e desburocratizações desde o ano passado em toda a legislação trabalhista para transformar mais simples o ambiente de negócios da economia brasileira, transformar a atividade do empregador em algo mais simples e aumentar o volume de geração de empregos também. Esse evento é mais uma etapa de todo esse processo e com relação às portarias que serão revogadas pelo ministro Paulo Guedes, elas simplesmente já estavam muito obsoletas, elas fazem parte da gestão do antigo Ministério do Trabalho, e são um exemplo do quão grandes podem se tornar as burocracias estatais. Então, o objetivo com todo o programa é, ao mesmo tempo, simplificar, desburocratizar e tornar, inclusive, mais inteligível o marco regulatório. Afinal de contas, com esse cipual regulatório que existe hoje, ninguém consegue entender o que tem que respeitar e o que não pode fazer. Essas portarias, elas serão, de alguma forma, substituídas por outros regramentos, por outras normas, ou não? Simplesmente deixam de existir? Não é necessário. Essas portarias são simplesmente revogadas em seguida, no próximo mês, nós teremos mais uma outra tranche de revogações aí de decretos, de portarias e instruções normativas. Bom, quanto à norma de segurança e saúde direcionada ao trabalhador rural, a NR 31, como é que é uma atualização também? Como é que era antes e como que vai ser a partir de agora? Havia um conflito entre duas normas, a rural e a urbana, para esse trabalhador, né? É isso mesmo, só para a gente entender. Então, há 36 normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho. Para se entender o volume de burocracia, no conjunto delas, eram 7.000 tipos diferentes de multas que poderiam ser aplicadas às empresas. E o que nós temos feito é realmente uma simplificação bastante grande junto das bancadas dos trabalhadores e dos empregadores. No caso do ambiente rural, nós queremos fazer uma diferenciação entre o empresário rural de pequeno porte, o pequeno agricultor, o pequeno pecuarista, de grande porte. Não pode haver o mesmo volume de obrigações entre um e outro. Então, são com pequenas mudanças que permitem que nós não apliquemos o que historicamente vinha acontecendo, toda a regulamentação urbana no meio rural. Não faz sentido você ter o mesmo tipo de exigência, por exemplo, com relação ao trabalhador, com relação à exposição ao sol. São questões diferentes que precisam ser tratadas diferentes. Sem um texto adequado para isso e aprovado por consenso, como foi, ficava o empresário, o produtor rural, com um arcabouço, uma obrigação regulatória simplesmente impossível de cumprir. Então, traz não só a segurança jurídica para o empregador, mas também para esse trabalhador que ficava ali meio que num limbo, né? Não, sem dúvida. A simplificação e desburocratização, elas têm o objetivo de melhorar o ambiente de negócios da economia como um todo, mas jamais descuidando da saúde e da segurança do trabalhador. Ao contrário. Então, eu vou dar exemplos. No momento em que era exigido um programa burocrático de segurança operacional para um pequeno produtor rural, que tem 10, 20 animais, por exemplo, para produção de queijo, produção de leite, isso simplesmente era uma burocracia que saía do bolso do trabalhador e não representava nada para a segurança do trabalhador. Ao contrário, agora com os melhores mecanismos que existem em padrão internacional de gestão de riscos, por exemplo, o produtor pode fazer isso de uma maneira simplificada e entender o que é necessário para poder proteger o seu produto, proteger o trabalhador e não ter a imposição de multas inadequadas. Bem, secretário, outro anúncio aqui será uma atualização, uma simplificação do e-social para o empregador, que tem que preencher os dados do trabalhador e sempre tem muita reclamação, muita dificuldade de preenchimento para quem não tem conhecimento de todos os itens que o e-social pede. O que vai ser anunciado aqui de simplificação? Que simplificação é essa? Vai ficar mais fácil também para o trabalhador que será inscrito no sistema? É isso. Nós recebemos no ano passado um sistema que é o e-social, um sistema de escrituração digital,
mas que estava completamente corrompido pela burocracia. Foi formado por um conjunto de ministérios, 3, 4 ministérios, e ao longo do tempo ele foi crescendo em termos de exigências. E o que nós fizemos foi olhar para esse sistema e ver do ponto de vista, né, do usuário, seja ele o proprietário, seja ele o trabalhador, o que é absolutamente indispensável e o que é exigência legal. Afora isso, né, a gente precisa simplificar e desburocratizar. Só para dar um exemplo, da forma como ele é entregue agora à sociedade, né, o tempo de processamento de folha de pagamentos é reduzido em 40%. Isso é melhoria do ambiente de negócios, diminuição do custo do Brasil. Secretário, muito obrigada pela entrevista. A cerimônia vai começar aqui agora. Roberto, eu passo para vocês aí a transmissão. Tá ótimo.